Entrando em concreta na sua questão, Mas dos acontecimentos de 28 e 29, eu queria trazer aqui a colação uma frase que eu achei há dias na internet e acho muito atual, embora... Mas tem autora? O seu autor é José Saramago, Okay. Já não faz parte do mundo dos vivos, que Deus o tenha, mas teve uma visão extraordinária e de grande alcance quando dizia ele: não é a pornografia que é obscena, é a fome que é obscena. E enquanto nós não compreendermos isto, não compreendermos isto, que não há o direito e não há nenhuma razão para que um único ser humano morra de fome, então todo discurso sobre a moralidade pública é um discurso hipócrita. Isto responde à situação de segunda, terça e quarta-feira da semana passada. Para dizer o quê? Lamentavelmente, os discursos das pessoas que nos governam demonstraram e manifestaram mais uma vez o desconhecimento da realidade do país. Você não pode governar um país com eficiência e eficácia, você não pode adotar medidas ou tomar decisões que vão de encontro com os anseios desta população se você não conhece os problemas desta população. Todos nós sabemos a origem do problema. A origem do problema não é oposição. A origem do problema não são forças externas. A origem do problema não é a manipulação da opinião pública, não é a manipulação das populações. Qual é a origem? A origem do problema é a fome, é a miséria, é a ausência de emprego, enfim, a ausência de quase tudo para que o homem possa sobreviver, não digo mais viver, mas pelo menos sobreviver. Mas infelizmente para nós, e digo, esta é a parte feliz que eu queria citar àquela hora, começam a surgir vozes de pessoas autorizadas dentro do próprio MPLA a chamarem a atenção à atual liderança sobre os sinais dos tempos e a necessidade da leitura desses sinais dos tempos, sob a pena de algo que eu já dissera antes, acho que o ano passado, ou mais um pouco atrás, parece ser em dezembro do ano passado, no programa do Tiago Costa, que se o MPLA continuar a trilhar este caminho, corre o risco de desaparecer. E alguém, nesta semana, retomou esta tese, que foi o doutor, penso que é o doutor Paulo de Carvalho, assim como o mais velho Fragata de Moraes, também já teve a coragem, em duas ou várias ocasiões, de chamar a atenção. Agora, em democracia, às vezes o mais difícil é ouvir os outros. E aqui chamo também a colação o Dr. Boavida Neto, que numa entrevista teve a coragem de dizer que o que nos falta a nós, MPLA, é ouvir mais. E este ouvir mais é que nos leva ao conhecimento da realidade da vida das pessoas. É este conhecimento da realidade da vida das pessoas, das preocupações, dos problemas que enfermam a vida das pessoas, que nos vai permitir tomar decisões corretas e assertivas para dar resposta aos problemas básicos e prementes que a população vive ainda hoje. Portanto, vamos deixar de andar aqui à procura de culpados na oposição. Devemos assim olhar para a realidade do país, reconhecer os nossos erros e com todos procurarmos uma solução dos problemas que fazem parte da vida de cada um de nós, que fizemos parte deste todo único que se chama o povo angolano. Doutor Sérgio, muito obrigado. Começo a ficar pressionado pelo tempo, todavia ainda aqui há algumas perguntas que não gostaria de deixar passar. Eu gostava de saber, doutor Sérgio, apesar de tudo, como foi dito, usando palavras suas, não está bandeado para nenhuma outra força política, ou seja, não abandonou o MPLA. Não. Então, não consegue fazer, não consegue canalizar estas ideias brilhantes para o interior do partido, fazer sentir que há necessidade de se ouvirem as pessoas. Tudo o que disse aqui passa lições. Não consegue fazer chegar estes pontos de vista aos superiores para que efetivamente eles se sintam tocados. Esta é uma das formas que eu utilizo. Portanto, o debate, a comunicação a social. participação em conferências e mesas redondas que são gravadas, são transmitidas. Okay.
Porque é preciso esclarecer aqui uma situação. Eu não tenho militância ativa, porque eu fui militar. E em 91, com a aprovação da lei dos partidos políticos, todos nós que fomos militares, quer da UNITA, quer do MPLA, tivemos que abandonar a militância. Okay. E de lá para cá nunca requeri a reativação da minha militância. Mas tem alguma razão que faz com que não tenha reativado E neste momento não o faço justamente porque se eu reativasse a minha militância ontem, estivesse aqui hoje a falar o que estou a falar, eu logo à tarde receberia logo uma notificação para responder num processo disciplinar. E por isso é que eu abstenho-me de reativar a minha militância e vou exercendo a minha cidadania. Quer ter liberdade. Sim, sim, liberdade de pensamento e de ação. E entendo que eu empresto melhor a minha contribuição neste momento sem militância ativa, porque conheço, e esse não é um problema só do MPLA, é um problema, eu já disse isso várias vezes e publicamente, os nossos partidos ou movimentos de libertação foram construídos a imagem e semelhança dos nossos líderes. E essa cultura ainda prevalece em muitos partidos hoje no nosso país e não só, em que o líder enquanto tal é a lei interna, é o Deus. E as pessoas têm dificuldade de contrariar o líder. Eu posso garantir que... Está aí o caso do Dr. Paulo de Carvalho, neste caso ele fez a carta. Mas são poucos, também são poucos. Não vai ser objeto de processo disciplinar, eu espero que não, certamente. Eu espero que não, porque nós já tivemos vários casos em que o caminho foi esse. O próprio Dr. Boa Vida Neto era o secretário-geral do MPLA. Por força de uma entrevista que ele deu a um semanário, que já não me lembro agora o nome, também já não está... acho que era o Vanguarda na altura, se a memória não me falha. Pois. E acho que até o entrevistador é um jovem que eu conheço de Benguela, o Nelson Sul de Angola. Penso ser ele, em que ele dizia, e bem, que os erros cometidos na governação de José Eduardo dos Santos não podem ser imputados única e exclusivamente ao presidente José Eduardo dos Santos. Porque nós, enquanto colaboradores diretos, também devemos assumir cota parte dessa responsabilidade, porque no momento certo que deveríamos alertar o líder de que certas coisas não estavam a ser bem feitas, não tivemos a coragem de o fazer. E, portanto, nós somos corresponsáveis desta situação. E ele terminou dizendo, por esta razão, eu confesso que devo muito ao presidente José Eduardo dos Santos por aquilo que eu sou e por isso jamais um dia virarei as costas a José Eduardo dos Santos. E logo a seguir surgiram nas redes sociais os agitadores. Como é que um secretário-geral da nova liderança está desalinhada com o novo líder, está a defender o antigo líder? E o que nós assistimos foi um congresso extraordinário e ele foi simplesmente afastado do cargo e aliás, ele próprio numa entrevista veio publicamente dizer como é que foi tratado. Não é? Eu tenho pena de dizer que a UNITA, por exemplo, soube explorar muito bem e de forma positiva a morte do seu líder fundador. Aproveitou aquela ocasião para criar uma cultura democrática interna. Abriu-se. E nós assistimos, desde o primeiro congresso da UNITA, na era pós Dr. Savimbi, exatamente, que já existiram múltiplas candidaturas. Não houveram, efetivamente. Sim. Houve 2 ou 3 candidaturas depois, e nunca mais pararam de ter isso. E fizeram muito mais. Há congressos eletivos em que vocês constituíram comissões eleitorais constituída por pessoas da sociedade civil, que não são militantes da UNITA. E são sinais de transparência, de objetividade e de democracia interna. Nós não conseguimos fazer isso até hoje. Continuamos a ser um partido muito chato. As pessoas têm dificuldade de dizer aquilo que pensam. Eu lhe garanto que muita coisa que estou aqui a dizer é subscrita por muitos militantes do MPLA. Eu recebo, depois de muitas intervenções públicas, do meu telefone, várias mensagens de pessoas e até oficiais generais no ativo, na altura, lembro-me, num programa de discurso direto na Eclésia, há mais de 4 ou 5 anos atrás, que me mandavam mensagem a dizer: subscrevo tudo o que você disse, não tiro nem ponho uma vírgula, eu só não posso falar porque estou no ativo. Bom, em relações militares é uma coisa, mas em relações políticas eu não posso concordar. E eu ainda hoje pergunto, onde é que andam os mais velhos do MPLA?
aqueles que vieram do Maqui, aqueles que conhecem os verdadeiros ideais subjacentes à criação do Movimento Popular de Libertação de Angola, continuam calados. Olha o tratamento que deram e continuam a dar a José Eduardo dos Santos. Mas será que as pessoas não estão a ver aquilo que muita gente está a ver? Esta é a pergunta que se faz. Doutor, e qual é a sua expectativa em relação ao vindouro Congresso? Vai haver múltiplas candidaturas, desta vez vão inaugurar uma nova etapa no partido, no seu partido? Eu espero que sim. Embora nas entrelinhas dos discursos fica evidente que há uma intenção clara de impedir determinadas candidaturas. Mas como é que recebeu o discurso do Presidente na entrevista que concedeu à CNN, quando diz que tem o direito, pela experiência, de escolher ou influenciar a escolha do futuro? Ele já está na perspectiva do futuro presidente de Angola, nem sequer fala do presidente do MPLA e traz aqui uma questão que me fez ressuscitar a ideia de que há uma outra questão que me colocou que eu acabei por não responder, que é em relação àquela frase de impelir as pessoas, se eu continuo a pensar assim. Exatamente. E do tal estado de sítio. Eu já ouvi vários comentários de pessoas que me vieram desmentir, entre aspas, dizendo, não, doutor Sérgio, está a exagerar. Eu não... Pois, mas é com base na lei, eles fundamentam com base na Constituição. Sim, dizem que não é necessário. Mas espera aí, mas nós estamos a ser contraditórios. Porque, em regra, essas pessoas começam por dizer que Angola não é um Estado de Direito. Certo. Ora, não sendo um Estado de Direito, nem tudo o que está na Constituição é para ser cumprido e o que está na lei pior. E nós temos vários exemplos neste país. O Presidente não aprovou um decreto que atribui a 10% dos bens apreendidos aos órgãos que apreendessem esses os magistrados. Espera, isso não foi ao Constitucional, não foi declarado a inconstitucionalidade. Foi deitado abaixo. Sim, e então é para dizer o quê? Nem sempre se consegue cumprir aquilo que está na Constituição. Nós temos uma lei processual penal que determina os prazos de prisão preventiva. Você sabe quantas pessoas estão aqui com medidas de coação, com 4 ou 5 anos de medidas de coação? Olha, o advogado do Mangenas falou de 2 anos, pelo menos, de prisão preventiva. Sim, e agora eu pergunto... Não, e veja, mesmo agora, neste caso que é público, e podemos aqui comentar, porque não há nenhuma violação do segredo de justiça, dos generais que estão a ser julgados. A defesa não requereu o levantamento das medidas de coação que foram aplicadas não sei há quantos anos atrás, em 2019. Qual foi o despacho da juíza que todos nós ouvimos aqui? Portanto, a perturbação da ordem. Mas os senhores estão soltos, nunca perturbaram a ordem. Agora ouve-se dizer que os passaportes já nem aparecem. Esses senhores estão com quase 5 anos de medidas de coação e a lei só permite no máximo 24 meses. Na pior das hipóteses, isso com todos os recursos, mas até a fase em que este processo se encontra, não é admissível que as pessoas fiquem. Então onde é que está o Estado de Direito? Essa lei que é invocada é de 1991, está altamente desajustada. E eu, quando me refiro ao estado de sítio, é a situação, porque não há a hipótese de falar de um estado de guerra, porque guerra teria que ser um país estrangeiro a invadir Angola, não é? Eu invoco o estado de sítio de uma maneira simpática. E para não meter mais lenha na fogueira. Qual não devia ser, então? Pessoas. Vamos falar do estado de sítio na sua forma real. Por isso é que eu disse, na frase que leu, que é de minha autoria, okay. Há palavras que não estão. Quando eu dizia aprovar uma nova Constituição, e quando eu digo aprovar uma nova Constituição, você tem que ler, tem que interpretar os elementos gramaticais e teleológicos da frase. Onde é que se aprova uma Constituição? Não é num estado de sítio. É num estado de ruptura constitucional. Mas o doutor já está a falar de uma Constituição material? Aquela que for a vigorar, não necessariamente aprovada na Assembleia Nacional. É isso que está a explicar? Quando digo elaborar e aprovar uma nova Constituição e zerar os mandatos, okay. não é revisão constitucional. Okay. Revisão é uma coisa, elaborar e aprovar é um novo poder constituinte. Isso implica ruptura constitucional. E já há textos a circularem nas redes sociais, cuja origem nos parece ser das pessoas que estão no poder, porque estão a sugerir o Presidente a tomar a iniciativa de avançar por uma ruptura constitucional, dissolver o Parlamento e os partidos e entrar num período de transição. No fundo, vem dar
razão aquilo que eu disse. Que à luz da lei vigente parece ser impossível. Mas a mim me parece que Angola é um arco-íris onde tudo pode acontecer. Tivemos vários exemplos dessa natureza. E o discurso que você, a entrevista que você trouxe agora aqui, a colação na CNN de Portugal, e eu ainda dia estive num debate no Essencial, numa rádio com o G Nervoso, o concorrente, e quando eu dizia que o que disse o presidente, que ele é o cidadão que está em melhores condições de escolher o futuro presidente, a culpa não é dele, é da Constituição que nós temos. Por quê? Eu sei que há um catedrático nesta área de Direito Constitucional ou de Ciências Políticas que mandou uma mensagem a dizer: mas essa Constituição ainda não foi explorada, as suas potencialidades jurídicas, e a questão que está a ser discutida é uma questão política. Mas eu tenho dito, a Constituição é um instrumento jurídico-político, ao mesmo tempo tem natureza híbrida, porque ela está tratada de forma jurídica questões políticas. A organização e funcionamento dos órgãos do Estado é uma questão política, mas tratada juridicamente na Constituição. Para mim, essa Constituição já deu o que tinha que dar e demonstrou que o primeiro e grande obstáculo do desenvolvimento deste país e da própria reconciliação é essa Constituição que nós temos. Refirmo isso. Dos poderes excessivamente concentrados. Naturalmente. Numa só pessoa. Naturalmente. É um regime presidencial. É chefe de um partido político. Não tem chefe das Forças Armadas, que é comandante. Não, mais do que isso, é o que eu tenho estado a dizer. Qualquer um de nós, no lugar do presidente João Lourenço, com esses poderes, vai ser igual ou pior. Quantas pessoas aqui fora criticam, falam, apontam outros caminhos, mas quando chegam lá em cima mudam de discurso. Nós conhecemos muitos colegas, até vossos jornalistas, que eram comentadores, que hoje estão no Parlamento, outros estão no governo hoje, que já não falam aquilo que falavam antes. O presidente João Lourenço, quando tomou posse no primeiro mandato, apresentou-nos um discurso de esperança, a própria oposição aplaudiu, a oposição sentiu-se desarmada de argumentos para continuar a contrariar o partido da situação. Mas com o andar do tempo, o que é que nós assistimos? É o poder que corrompe as pessoas. É preciso desconstruir este poder que está consagrado da forma como está consagrado na Constituição. E digo isto porquê? Porque é óbvio que com aqueles poderes todos, com o conhecimento ou com as informações que lhes chegam, qualquer um de nós vai se sentir um super cidadão e dizer assim: não, ninguém aqui está em melhores condições do que eu para dizer qual é o caminho certo do país e, consequentemente, escolher qual é a melhor pessoa que pode conduzir o país àquele destino. Mas, doutor, eu fico isto até é inconstitucional. E veja, isto vem dar força àquilo que eu disse, que não encontra realmente eco na atual lei que regula o estado de sítio, o estado de emergência e por aí além. Mas nós já vimos que nós não somos, formalmente somos um Estado de direito democrático, mas materialmente não somos. E o mais importante é o ser Estado de direito democrático material. Não basta estar formalizado na lei. E o que disse o presidente João Lourenço é uma demonstração clara de que a Constituição pode ser rasgada a qualquer altura. Porque a Constituição diz, no número 3 e seguinte, que a soberania reside no povo, que é exercida através do sufrágio universal, direito periódico, secreto e por aí além. Então, o mais alto magistrado da nação deve ser o cidadão que melhor deve conhecer a Constituição. E quando vem isto, é um discurso que não é para dentro, até é para fora. Para Portugal. É? Opa, para vários públicos. Sim. É para fora. Bom, embora nós também aqui internamente consumimos. Mas ela é dirigida para fora, pelo órgão de comunicação que é dada a entrevista, em princípio é para fora. E passarmos dessa imagem que o que está na Constituição não é válido, porque a vontade de uma pessoa está acima da vontade da maioria, ou de todos os angolanos, é algo que nos deve preocupar. E mais, quando muitos de nós, e eu disse aqui ainda hoje, que faço parte daqueles que não estão de acordo com a nova divisão política administrativa, porque ela até pode ser necessária, mas não deve ser oportuna neste momento, porque isto vem implicar um aumento brutal da despesa pública. Para além de que
contraria a própria tese que o Executivo apresentava relativamente à não realização de autarquia em simultâneo em todos os municípios, por falta de infraestrutura, por falta de condições. Como é que se criam municípios onde não há sequer um gabinete para o próprio administrador municipal trabalhar? E quem o disse não sou eu. Eu não estou aqui a inventar nada, não estou aqui a querer denegrir ninguém. Eu estou a analisar factos. O próprio governador de Luanda, não estou a falar de províncias do interior, aqui na capital, onde está o governo central, e você está aqui com uma rua toda esburacada, e o governo central está aqui, não precisa de binóculos para ver o que é que está aqui, e não se consegue mandar reabilitar essa estrada. O próprio governador de Luanda visitou o novo município do Mulevo, que é aqui ao lado. Está gravado, vamos nas redes sociais, vão ouvir ele a dizer, aqui não há nada, temos que começar do zero. Porque até o próprio administrador municipal está despachado no seu carro. E eu pergunto, quais são os critérios que presidiram a criação ou a transformação de certas comunas a municípios? No tempo colonial, nós sabíamos que havia critérios para uma vila passar para a cidade, ou para uma aldeia passar para a vila. Era o critério demográfico, de desenvolvimento socioeconômico e da importância política e econômica daquela localidade em relação ao todo, que era, na altura, a província de Angola. Não é? Para passar à cidade, por aí além. E até para se criar um distrito era necessário observar esses elementos que são de ordem objetiva. Não tem nada a ver com a vontade de quem governa. Era preciso provar que há aqui equipamentos sociais desenvolvidos ao nível que lhe permita ter o estatuto de um município, de uma cidade ou de uma aldeia para passar por uma vila. Para nós nos parece que não há critério. O critério é político. Se você não conseguir realizar autarquias em simultâneo em 164 municípios, vai conseguir realizar em 326 municípios? Esta é a pergunta que fica no ar, Dr. Sérgio. Eu estou em crise de tempo. Há temas sobre os quais devíamos discorrer, mas não podemos. Consumimos, apesar do tempo que foi compensado pelo tempo perdido, que nós perdemos, acabamos por compensar. Há temas que ficaram por abordar. Queríamos falar da corrupção. Queria renovar a sua opinião em relação àquilo que tem sido o processo de combate à corrupção, mas não temos muito mais tempo. Mas não há combate à corrupção em Angola, esqueçam isso. Não há combate à corrupção. O que há, eu já disse e repito aqui, é uma luta de dois grupos dentro do próprio MPLA. O primeiro grupo, constituído por aqueles que ontem estavam no poder e hoje já não estão, e o segundo grupo, constituído por aqueles que hoje chegaram ao poder, entre aspas, porque sempre estiveram lá, mas que entendem que comeram menos do que aqueles que estavam lá ontem. E então usam a lei e a justiça para transferir os bens que se encontram na esfera jurídico-patrimonial dos anteriores titulares para a esfera jurídico-patrimonial dos atuais membros da elite, legitimado pelas decisões judiciais encomendadas, porque muitos desses julgamentos mediáticos, um dia a verdade há de vir ao de cima, são pessoas condenadas sem prova. Não estou a dizer que as pessoas sejam santas. O que eu defendo, enquanto advogado, embora já alguém me disse, o senhor fala demais, critica muito, mas ele passa a vida a defender os marimbondos que desgraçaram a vida deste povo. Eu, quando entrei para a Faculdade de Direito, não havia marimbondos. Eu não fui fazer direito para defender insetos, fui para defender pessoas. E é a Constituição que me confere este direito de defender todo e qualquer cidadão, independentemente da sua cor política, condição social, tribo, raça, etnia e religião que professa. E eu cumpro a risca com este princípio, que é sagrado para o exercício da nossa profissão. Mas para dizer o quê? Para dizer que portanto, usa-se a justiça e as leis para legitimar essa transferência. E muita gente um dia hão de saber que, não estou a dizer que essas pessoas sejam santas, mas o que eu defendo é que cada pessoa indiciada na prática de um crime deve, e isso resulta da Constituição, ter direito a um julgamento justo, célere e conforme à lei, como vem consagrado no artigo 72 da Constituição da República de Angola, que não fui eu quem elaborei, nem fui eu quem aprovei. Eu estou a cumprir com aquilo que está na Constituição.